Olá, sou a Cleovânia, professora de matemática. Nesta videoaula, apresento explicações teóricas e atividades complementares, semelhante às questões do PET do ano de 2021. O objetivo é fazer você desenvolver as questões oficiais do PET com mais facilidades. Vamos lá? O nosso tema é números decimais. Um número decimal é reconhecido por ter uma parte inteira e uma parte decimal. Observe esse exemplo, 6,35. O que está antes da vírgula é a parte inteira, ou seja, é representado pelo número 6. E tudo que vier após a vírgula é a parte decimal, que é representado pelo número 35. A vírgula é responsável por separar a parte inteira da decimal. A parte decimal é organizada da seguinte maneira: décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Continuando as explicações sobre números decimais. Valor posicional. Valor posicional nada mais é que a posição do algarismo ou dígito em um número. Essa posição determina o valor que o número recebe. Exemplo: qual é o valor posicional do número decimal 15,37? Número decimal tem uma vírgula. A função dessa vírgula é separar a parte inteira, que é o número 15, da parte decimal, que é o número 37. Nós vamos pegar este número decimal 15,37 e representar no quadro de valor posicional. Vamos começar com a parte inteira, analisando o seguinte. Você começa a distribuir os números começando da direita para a esquerda. Parte inteira, antes da vírgula, nós temos o número 5, irá representar na casa de unidade. Então, nós temos 5 unidades. Depois, o número 1, na casa de dezenas, nós temos uma dezena ou 10 unidades. Por que 10 unidades? Se eu pegar 1 e multiplicar por 10 unidades, nós temos 10 unidades. Agora a parte decimal, começando da esquerda para a direita. O 3, em décimos, casa de décimos, nós temos 3 décimos. Ele pode ser representado em forma de números decimais, 0,3, ou em forma de números fracionários, 3 sobre 10, 3 décimos. Então, nós temos 3 décimos de unidade. E depois o número 7 vai ser representado em centésimos. Podemos dizer que temos 7 centésimos de unidade. Sua representação em número decimal, 0,07. Em forma fracionária, 7 sobre 100. 7 centésimos. Observe os números no quadro a seguir. Nós temos 8 números decimais. Todos eles têm vírgula. A função dessa vírgula é separar a parte inteira da parte decimal. Número 1. Um número decimal é reconhecido por ter uma parte inteira e uma parte decimal. Complete a tabela usando os números citados acima. Número decimal. Vamos começar com 6,09. Parte inteira. Lembrando, o que está antes da vírgula, que é a parte inteira. Quem é esse número? O número 6. Parte decimal é o que vier após a vírgula, que é a parte decimal. Após a vírgula, 0,9.
porém tem que colocar 0,09. Depois, 9,102. Parte inteira, 9. Parte decimal, 0,102. 134,190. Parte inteira, 134. Parte decimal, 0,190. 0,18. Parte inteira, 0. Parte decimal, 0,18. 20,89. 20 é a parte inteira, parte decimal, 0,89. 109,670. 109, parte inteira, parte decimal, 0,670. 0,002, parte inteira, 0. Parte decimal, 0,002. 1,702, parte inteira, 1. Parte decimal, 0,702. Número 2. Qual é o papel da vírgula nos números decimais? O papel da vírgula é separar a parte inteira da parte decimal, facilitando a compreensão do valor posicional de cada algarismo. Número 3. Como lemos os números a seguir em forma de números decimais? Letra A, 8,29. Primeira coisa, nós iremos posicionar este número decimal no quadro de valor posicional. Lembrando que antes da vírgula é a parte inteira, após a vírgula é a parte decimal. Vamos começar com o número 8, que é a parte inteira. Ele vai ser representado em unidade. Após a vírgula, começando com o número 2, o primeiro dígito, representa no décimos. Depois, o segundo dígito, segundo algarismo, é o número 9, representa no centésimos. Agora, para fazer a leitura de 8,29 na forma de números decimais, é o seguinte: nós temos 8 inteiros e 29 centésimos. 8 inteiros e 29 centésimos. Letra B, 0,2. Representando no quadro de valor posicional, nós temos 0 é a parte inteira, unidade, 0 unidade. 2, após a vírgula, décimos. Pronto, nós temos a leitura. A leitura deste número é 2 décimos. Letra C, 65,3219. Representando no quadro de valor posicional, temos, começando da parte inteira, 6 dezenas, 5 unidades, depois a parte decimal, que é após a vírgula, 3 décimos, 2 centésimos, 1 milésimo e 9 décimos de milésimos. A leitura ficou o seguinte: 65 inteiros e 3.219 décimos de milésimos. Letra D, 0,001. Parte inteira, unidade, 0. Décimos, 0. Centésimos, 0. Milésimos, 1. Concluindo a leitura, temos 1 milésimo. 4. Ordene os números abaixo na ordem crescente e depois os posicione corretamente na reta numérica. Temos uma sequência de números. Ordem crescente são os elementos que estão posicionados do menor para o maior. O primeiro menor aqui a ser analisado é o seguinte: eu tenho que ver após a vírgula quantos algarismos tem neste número. Só tem um algarismo. Este aqui já tem 2.
este tem 1, este aqui tem 2. Então, eu tenho que fazer uma igualdade de algarismos após a vírgula. Se aqui tem 2, aqui também tem que ter 2. Então, eu acrescento 0 e vou acrescentando 0 para complementar a quantidade de algarismos que eu preciso após a vírgula, 2 algarismos. O primeiro número menor, 0,10. Já vou representar também na reta numérica. Primeiramente, também eu tenho que analisar. De 0 até 1, houve 5 divisões iguais. Então, eu tenho que saber a distância do 0 até essa barrinha aqui. E assim sucessivamente. Só pegar o número 1 e dividir em 5 partes iguais. Resultou 0,20. Do 0 até essa distância, tem 0,20. Desse tracinho até esse outro, 0,20. Desse outro até esse outro aqui, também 0,20. É uma contagem de 0,20. 0,10 está entre o 0 e essa barrinha. Então, está no meio, bem no meio aqui. Marquei ele. O outro número, 0,45. Vamos contar. Aqui é 0,20, mais 0,20 aqui fica 0,40. Então, está mais ou menos nessa pontuação aqui. O próximo, 0,80. Aqui eu tenho 0,40. Somando com 0,20, eu tenho 0,60, que fica nessa posição. Se eu somar com mais 0,20, eu tenho essa posição, que é 0,80. Marquei ele. O próximo, 1,30. Tenho a posição representada na reta, que é 1. Até aqui é 1,20, mais a metade aqui, 1,30. Depois, 2,59. Já está entre 2 e 3. 2 somando com 0,20, eu tenho 2,20 nesse lugar aqui. Somando com mais 0,20, nós temos 2,40. Então, é mais ou menos a metade aqui, entre esses aqui, ó. Marcamos o ponto. Depois, 3,60 está entre 3 e 4. 3 mais 0,20, nós temos 3,20 aqui, 3,40 e 3,60. Então, a posição é esta aqui. Depois o outro, 4,30. Já passou do 4. 4, essa posição 4,20 e a metade aqui, que é 4,30. E 4,80. 4,30, aqui nós temos 4,40, somando com 0,20, nós temos 4,60 e aqui 4,80. 5. Cláudio tem R$ 12,25 em dinheiro, que foi juntando ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota ali e seu pai outra moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Responda o que se pede abaixo. Letra A. Qual é o valor inteiro que ele tem? A parte inteira é o que vem antes da vírgula. É o número 12. Então, o valor inteiro é 12. Qual é o valor decimal que ele tem? A parte decimal é o que vem após a vírgula. É o número 25. O valor decimal é 0,25. Letra B. Como lemos este número? Não na forma de dinheiro, mas na forma de número decimal, 12 inteiros e 25 centésimos. C. Utilizando somente as notas e moedas abaixo, circule a maneira de obter o valor que ele tem. R$ 12. Eu vou circular notas de R$ 10, uma de 2 e depois 25 centavos. Pronto. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse meu canal e se inscreva lá. Tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Curta!
o vídeo, deixe um comentário positivo. Não se esqueça de ativar o sininho. Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada!